o áudio, né, da gravação, tá bom? Tá, vou passar para outra tela de um Paint aqui para ficar mais claro essa primeira explicação. Bom, vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a história dos candles foi criada pelos japoneses, né, através de entender como é que funciona o mercado de câmbio, ou seja, o pessoal que negociava na época os ativos na época, como arroz, feijão e assim sucessivamente. Quando foi se aperfeiçoando o mundo, foi se aperfeiçoando a tecnologia e automaticamente nós chegamos na era dos computadores, onde nós temos a globalização e isso precisa ser negociado. Todo mundo se negocia. Todo mundo negocia ativos. Alguns chamam de e-commerce, que são aqueles ativos normais que a gente conhece, arroz, feijão. A gente tem outros tipos de ativos, como, por exemplo, a folha de pagamento dos Estados Unidos, a folha de pagamento da Alemanha, o FGTS, que a gente conhece aqui, só que lá nos Estados Unidos é outra forma. Então, por isso que a gente tem o euro GBP, euro JPY, o USD-CHF, tudo isso são moedas e ativos que está na bolsa de valores e que a gente consegue comprar e vender esses ativos. Esse mercado mundial nós chamamos de Forex. Você consegue fazer tudo isso, comprar e vender todos esses ativos disponíveis no mundo inteiro e a gente conseguiu reunir, a gente não, os japoneses conseguiram reunir esse entendimento nas velas. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque vocês têm que entender o que funciona por trás do mercado, para vocês terem uma noção do que está acontecendo dentro da vela. E aí a gente vai entender o que acontece dentro da vela, dentro dos pavios, e o que isso significa para nós, para a gente operar. Com isso, criou-se algumas corretoras, como, por exemplo, a IK Option, que trouxe um espelhamento do Forex para cá. Então, ou seja, tudo que acontece lá vem para cá. Existem alguns detalhes que a gente acrescenta, como, por exemplo, há um ruído. Isso é normal, infelizmente, programa é assim, porque às vezes acontece algum programa, o programa ele está rodando, infelizmente não consegue chegar a informação na hora certa, mas para preencher aquele minuto do gráfico é feito um outro candle, e esse candle ele pode ser através de computação, então por isso, infelizmente, acontece ruído. Bom, segunda situação, de todo o nosso estudo, nós temos que entender uma coisa interessante. Essa aplicação de todo o nosso conhecimento, eu garanto para você que em nenhum outro local e todo mundo que você for aprender, não existe um operacional 100%, porque se existisse um operacional 100%, e que não existiria, porque quebraria logo logo, a gente estaria todo mundo milionário e assim sucessivamente. Então, nós nos esforçamos com todo o operacional para que a gente consiga ter uma assertividade de 80, 85, 90, 95% em determinados casos. Bom, o que acontece? Nós vamos explicar os conceitos básicos, nós temos o roteiro da mentoria, e esse roteiro da mentoria, a partir do momento que nós formos avançando em tema a tema, você vai unindo as informações para que nas últimas aulas a gente consiga colocar tudo isso em prática. Então, o que acontece? Vamos começar com os nossos conceitos básicos aqui, bem básicos mesmo. E a gente vai passar para vocês como se vocês não soubessem de nada, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho certeza que todos esses conceitos que eu estou passando aqui, provavelmente você já ouviu falar. Mas eu quero explicar algumas coisas por trás disso. Primeira coisa, no nosso operacional todo, existem 6 velas, que são essas que estão desenhadas aqui. Se vocês não estiverem vendo essa minha tela, vocês me falam, viu, gente? Henrique, só sinaliza, está vendo minha tela, né? Um desenho? Positivo, positivo. Beleza. Então, existem 6 velas, que essas velas vocês vão pregar na testa, vão pregar no braço, vão colocar atrás do celular, vão colocar na tela do computador, para todo dia, a hora que vocês abrirem o olho, vocês verem essa tela aí, vão sonhar vão sonhar com esse candle, e todo dia vocês vão saber que esse candle, ele serve para alguma coisa. Então, vamos lá.
desktop. Depois vamos só conferir quem que é essa pessoa que está entrando aí agora, Márcio, depois. Vamos lá. Primeira coisa, candles vermelhos, 3 deles. Este candle aqui, você já deve ter ouvido falar, mas este candle aqui nós conhecemos como o comando de baixa. Primeira coisa que nós temos que entender dentro de um candle. Nós temos o corpo e nós temos o pavio, certo? Como é que funciona isso no mercado? Dentro do mercado, nós temos um candle grande, por exemplo, de 30 minutos. Dentro deste candle grande de 30 minutos, nós temos 30 candles de 1 minuto. A nossa função no operacional Price Action avançado, que a gente consegue fazer a leitura do preço, é conseguir identificar qual que é a cor da próxima vela. Como que nós identificamos isso aí? Através da movimentação dos candles do corpo dele, e aí eu vou falar para vocês que é o trabalho do Big Player, e dos pavios de cada candle. E a gente vai entender que isso daqui é uma demanda. Dentro disso daqui, por exemplo, de um candle de 30 minutos, nós temos esses 30 candles de 1 minuto, nós temos as nossas marcações. Essas marcações servem de referência para nós, para que a gente entenda que, em determinado momento, ele pode encostar nessa marcação e reverter, pode encostar e retrair, pode romper e continuar. Então, tudo isso são marcações que nós fazemos para a gente identificar qual que é a cor do próximo candle. Tendo isso em mente, a gente tem esse primeiro conceito. Corpo do candle significa o trabalho dos big players dentro do mercado. Quem são os big players? São as próprias corretoras, grandes bancos, grandes investidores. Então, ou seja, eles determinam e direcionam o que eles vão fazer com o preço. E a gente vai entender isso. Quem são os pavios? Os pavios são os especuladores. O que é esses especuladores? O próprio Big Player trabalha de duas formas. Eles trabalham em cima de um mercado que possui liquidez. O que é uma liquidez? A liquidez, ela é formada por esses pavios. A liquidez também nós conhecemos como demanda. O que é demanda? Demanda são ofertas para o mercado. A demanda, ela acontece para que o próprio Big Player venha trabalhar essa demanda para preenchê-la e formar um novo preço. E a gente vai entender isso. Corpo do candle, Big Player. Pavio do candle, demanda, liquidez, área a ser trabalhada pelo Big Player. Corpo, pavio. Ok. Se nós temos isso, nós temos esse primeiro candle que a gente já identifica uma coisa muito interessante. Corpo do candle, pavio na parte de baixo, não tem pavio na parte de cima. Ou seja, Big Player tem interesse de trabalhar onde tem pavio, aonde é demanda, aonde é liquidez, aonde é interesse do Big Player trabalhar. Na parte de cima, nós não temos nenhum pavio, ou seja, não tem demanda, não tem liquidez e não tem interesse do Big Player trabalhar. Isso já denota algumas coisas para nós, como uma delas. Nós vamos entender sobre o preço. O preço, ele trabalha aonde tem liquidez, pavio, demanda, interesse do Big Player trabalhar. Então, ou seja, aqui o preço se iniciou. Comando de baixa. Tendência de que ocorra trabalho nessa parte de baixo. Ao contrário deste outro pavio, a gente inverte a lógica. Se o candle começar aqui, nós temos o conceito de que ele vai trabalhar daqui para baixo. Agora, se estiver vindo de cima para baixo, e nós temos o pavio que está sendo trabalhado, ou o pavio que será trabalhado, e aqui embaixo nós não temos nenhum pavio, isso quer dizer que nós não temos demanda, não temos liquidez, não temos interesse do Big Player trabalhar. O que isso informa para nós? Um final de preço. Automaticamente, nós conhecemos o nosso
candle final de taxa única. Repetindo, comando de baixa, não tem pavio em cima, só tem pavio embaixo. Final de taxa única, só tem pavio em cima, não tem pavio embaixo. Corpo do candle, big player, pavio, especuladores, que se chama demanda, liquidez, interesse do big player trabalhar. Agora, e se nós não temos nem pavio em cima, nem pavio embaixo? Isso quer dizer que nós não temos demanda em cima, liquidez, interesse do big player trabalhar. Isso já vem a primeira pergunta. Poxa, se eu não tenho local para ser trabalhado, isso já nos denota uma indecisão de mercado. Então, a gente não sabe para onde que o preço pode ir, porque nós não temos uma referência como esses outros. Ao contrário dessa cor, a gente tem a cor verde. Da mesma forma, aqui, ao contrário da cor vermelha. Se o gráfico está de baixo para cima, ele não tem pavio na parte de cima esse candle, final de taxa única. Se o gráfico está de baixo para cima, ou se ele vai iniciar daqui para cima, isso quer dizer que temos pavio na parte de cima, não temos pavio na parte de baixo. Interesse de ser trabalhado daqui para frente, comando de alta. Da mesma forma, o nosso final de taxa única. Pessoal, tranquilo até aí? Ok, é o seguinte. Agora é o seguinte, nós vamos unir tudo isso daqui. Se nós temos os nossos comando de baixa, final de taxa única, candle expirado, final de taxa única, comando de alta, candle expirado, nós vamos unir isso daqui. Por quê? A união disso daqui vai nos trazer uma outra coisa muito importante, que nós conhecemos como as nossas divisões de taxa. E aí a gente vai entender, como vocês conhecem, como a taxa dividida. A taxa dividida, vocês vão entender mais a fundo que, na visão macro do gráfico, nós identificamos ela, principalmente nos lotes. Então, a gente vai unir esses candles agora. Bom, se nós temos o conceito de que o preço é trabalhado em cima dos pavios, ou seja, os big players trabalham em cima dos pavios, isso quer dizer que quando nós unimos candles, aonde são eles finais de taxa única, comando de alta, comando de baixa, candle expirado, nós temos a união e a identificação da nossa taxa dividida. Por quê? Aqui nós não temos candle na parte de baixo e não temos candle nós não temos pavio na parte de baixo e não temos pavio na parte de cima. Ou seja, o preço está vindo de lá para cá, chegou aqui, não tem pavio, não tem demanda, não tem liquidez, não tem interesse do big player trabalhar. Finalizou o preço. A partir daqui, inicia-se um novo preço. Tem pavio na parte de baixo, tem demanda, tem especulador, tem liquidez, tem interesse do big player trabalhar. Isso quer dizer que aqui nós dividimos o preço. Nós conhecemos usualmente como a nossa taxa dividida. Para a gente ficar bem claro, para ser lógico isso aí, para vocês não precisarem ficarem decorando esses candles. Ah, agora esse aqui não tem na parte de cima, esse não tem na parte de baixo, eu tenho que decorar isso. Não, eu quero que você entenda a lógica. Todas as junções de candles, um dos candles, o primeiro ou o segundo, um deles não deve ter pavio em uma das suas extremidades. Então, aqui, nós não temos pavio aqui, não temos pavio aqui. Agora, nesse exemplo, temos pavio aqui, mas nós não temos pavio na parte de cima, ao contrário desse. Não temos pavio na parte de baixo e temos pavio na parte de cima, ao contrário desse. Não tem pavio nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Todos esses são taxa dividida. Importante, um dos candles, o primeiro ou o segundo, não deve ter pavio em uma das extremidades. Ah, mas espera aí, existe taxa dividida mais forte que a outra? Porque este candle não tem pavio e nem este outro tem pavio, ele é mais forte do que isso daqui?
ou é mais forte do que isso, de antemão eu falo para vocês, é tudo confluência. Pode ser que nós tenhamos várias confluências que torne essa taxa dividida mais provável, ou seja, mais forte, digamos assim, mas, ou seja, tem mais confluências do que essa taxa dividida. Então, são confluências que vai nos levar a tomar uma decisão. Então, ok. Se nós já sabemos o que é um comando de alta, comando de baixa, final de taxa única de compra, final de taxa única de venda, comando expirado, nós temos a junção de todos esses candles, formando na visão macro. Nós sabemos o que é o big player, sabemos o que é o pavio. Agora nós vamos numa coisa muito interessante. Ok. Se nós temos isso e sabemos que o big player, ele trabalha em cima da demanda, peraí só um pouquinho. Aí. Se nós temos o big player e ele trabalha em cima dessa demanda aqui, eu vou desenhar uma coisa muito interessante aqui para nós agora. Olha só o tanto que interessante isso. Temos um candle, um pavio, temos outro candle e outro pavio. O que é isso aqui para nós? Big player. O que é isso? Demanda, liquidez, interesse do big player trabalhar. Ou seja, nós temos um candle completo. Quando não tem pavio na parte de cima, início do preço. Quando nós temos um pavio, aonde nós temos um pavio, aonde ele é preenchido, e aí isso é importante, nós temos um outro candle que preencheu este outro pavio, preencheu essa demanda, preencheu essa liquidez. Pois não. Oi. Desculpa interromper aí. Faz as velas da cor certa, aí teria que ser uma vela vermelha, tá? Sim, desculpa, vou fazer. Obrigado. Eu tô pensando aqui, Augusto, como falta menos de 1 minuto, eu vou mandar um outro link lá. Acho que eu vou interromper e eu já vou fazer isso, tá bom, gente? Só interromper aqui. Eu vou encerrar essa daqui e já vou mandar um novo link, tá bom, pessoal? Fiquem atentos lá.